A sabedoria convida, venha para a mesa. Chegamos nos nossos 2 últimos personagens. A ideia foi que realmente você pudesse ser provocado para estudar esse livro tão fascinante. Fazer realmente de Provérbios o seu conselho, um livro de conselhos para o teu coração. Que a sabedoria do alto possa realmente fazer diferença na tua vida, na sua história, na sua tomada de decisão. E hoje, para encerrar, esse roteiro que nós trilhamos até aqui, nós vamos conhecer mais 2 personagens fascinantes, lembrando que as anfitriãs continuam convidando para o banquete, cada uma delas, a insensatez e a sabedoria, cada uma delas com o seu banquete, uma te convidando para virtudes, para um nível de maturidade, de sensatez, e a outra para suas loucuras, por caminhos de morte, por um caminho de vícios, de prazeres imediatos. Esse é o banquete da insensatez. Aqui nós trilhamos uma jornada percorrendo cada um desses personagens que se banqueteiam com a insensatez e também aqueles que diligentemente estão na mesa da sabedoria, ouvindo e aprendendo com seus conselhos. E hoje nós vamos falar dessa figura, o marido fiel e o imoral. Vamos começar aqui trazendo alguns aspectos dessa pessoa, desse personagem, o imoral. Então, nós sabemos que imoral é aquele que sabe e reconhece que existem princípios e normas morais sobre a conduta social, mas que os quebra ou viola intencionalmente. É alguém que sabe quais são as regras de uma sociedade, quais são as regras de um convívio, o que é certo e errado, mas quebra intencionalmente. Também é quando há falta de pudor, quando algo induz ao pecado, à indecência, à falta de moral, ou seja, à imoralidade. A moral é a pessoa que não tem senso do que seja moral, que seja ético. Então, todo mundo sabe que não é correto você, por exemplo, fazer xixi em praça pública. Você precisa se dirigir a um banheiro ou andar nu, ou, por exemplo, agredir uma pessoa. Tudo isso é imoral, ou seja, a gente sabe as normas de condutas de convivência de uma sociedade, nós sabemos o que é certo e errado, E o imoral é aquele que não tem esses padrões para si mesmo. Ele não é norteado por certo ou errado. Então, o que Provérbios vai falar sobre moral? Diz o seguinte: porque os lábios da mulher estranha, e apesar de usar a figura aqui da mulher, isso não se restringe somente à figura feminina, mas sim a qualquer pessoa que não tenha princípios que norteiam a sua vida, suas escolhas e a sua conduta. Então, o que Provérbios está dizendo? Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Então, há uma atração que é, de certa forma, liberada por aquelas pessoas que se enveredam por caminhos sem regras, sem princípios, e parece muito agradável quando alguém de fora olha, mas é um caminho perigoso. Assim como o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Ou seja, com aquele ou seja, aquela que vai traçar, elogios, que vai seduzir o coração. Então, como cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor cairá nela. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então, o que a gente percebe? Quando o Provérbios vai falar da mulher imoral ou da pessoa que é imoral, fala de alguém que não observa as alianças. É alguém que não tem aliança com Deus, não tem aliança nem mesmo com seu cônjuge, não tem nenhum tipo de respeito por qualquer contrato social, com qualquer regra, com qualquer norma. É alguém que quer viver sua vida livre. Livre para desrespeitar o outro, livre para fazer aquilo que tem vontade. Então ela se torna uma pessoa imoral porque para ela não existe padrão de certo ou errado, não existe o que é bom e o ruim, não existe o que é certo.
É aquela pessoa que fala assim: o importante é você desfrutar de viver suas vontades, viver o seu desejo, fazer aquilo que teu coração desejar. A gente hoje pode muito bem reconhecer esse discurso do imoral através do relativismo moral, que inclusive está dentro das igrejas, que tem inclusive eh, alcançado até a mensagem que sai dos púlpitos. O que é o relativismo moral? Eu vou ler aqui com vocês uma definição do que é relativismo moral, que é o quê? É a ausência de definições sobre valores objetivos e universais. É a negação de que existe uma verdade para todos, o certo e o errado. Tornam-se conceitos vagos que variam de pessoa para pessoa, de acordo com sua cultura e criação. Tudo se torna uma questão de ponto de vista e circunstância. Então, o que o relativismo moral ensina? Que ninguém está errado, que a verdade depende do que cada um considera verdadeiro. O critério se torna subjetivo. O que é a verdade para um pode não ser a verdade para o outro. As pessoas fazem o que sentem que é certo. Assim, o relativismo moral não exige o mesmo padrão de comportamento das pessoas, mesmo que estejam em situações semelhantes. Olha só que coisa terrível. A Bíblia sempre chamou o pecado pelo nome, sempre deixou bem claro os termos, as definições, os limites que a gente não deveria ultrapassar, por respeito ao próximo e porque Deus estabeleceu. Porque se a gente seguir por esses caminhos que o Senhor nos alerta, nós teremos prejuízos, nós iremos arcar com as consequências, né? E agora o relativismo moral, ele vem com essa bandeira de que não existe certo e errado, de que você não precisa se sentir culpado por fazer algo que vai contra ou de frente com as normas sociais, que você não precisa se sentir constrangido ou ofendido, porque o caminho que você quer, aquilo que você resolveu fazer, não é aceito por todos. Então, olha só, isso é o perigo. O provérbio está falando dessa pessoa que não tem apreço pelas regras, pela lei, pelas alianças, ela despreza as alianças. É uma pessoa que não tem apreço pelos seus vínculos, e o prazer dela está acima de qualquer uma dessas coisas. Então, essa é a pessoa imoral que Provérbios está nos descrevendo nesse dia. Então, a imoralidade, ela remove limites de todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, nos negócios, na fé, na família. Tudo fica comprometido com esse discurso, tudo fica comprometido. Não há alianças que são seguras, não há vínculos que podem ser seguros, saudáveis. Tudo está comprometido. Vai depender do meu ponto de vista, vai depender do que eu acho melhor fazer, vai depender das minhas escolhas, e a Bíblia nos aponta o oposto disso. Agora nós temos aqui em contraponto o marido fiel, que na verdade é essa figura de Provérbios que se manifesta como um pai conselheiro, como o administrador diligente da casa, né? Aquele que honra o seu casamento, a criação dos filhos, a administração do lar. Então, o homem de Provérbios, o que ele entende? Ele entende que o casamento é uma aliança que é inquebrável e que vai requerer dele, que envolve sacrifícios, renúncia, entrega, construção diária, diligência, paciência. Ou seja, o casamento é esse lugar onde Deus trabalha o caráter. É o lugar onde nós somos aperfeiçoados, onde nós somos esticados, onde nós somos melhorados. Então, nós conheceremos mais do caráter desse pai, né, desse marido fiel, quando ele se dirige aos seus filhos aqui nesse livro de Provérbios. Então, o que ele vai trazer, né, para o seu filho como um conselho? Ele fala que esse rapaz, esse homem que logo vai estar assumindo a sua própria vida, né, que ele deve andar pelo caminho dos bons, que ele deve se conservar na vereda dos justos. Por quê? Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Ele já começa falando: olha, filho, se você tem que se aproximar de algumas pessoas, se você tem que escolher com quem você vai andar, então anda com aqueles que têm essa qualidade moral de quem pratica o bem. Anda com esses retos, sabe? Que não se dobram diante das circunstâncias, não são reféns de pressão.
anda com os sinceros de coração, aqueles que são constantes em sua fidelidade, na aliança que tem com Deus e com o próximo. Ele também aconselha contra as influências externas, a pressão dos amigos, o ataque à identidade, o convite à lascívia, vícios, caminhos ilícitos. Ele alerta o filho sobre responsabilidade pessoal, a importância das escolhas, a inevitabilidade das consequências. Nós precisamos saber que as nossas escolhas terão consequências. E também o alerta sobre as armadilhas da paixão. Então vamos ver esses versículos, né? Ele diz: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Se disserem: Vem conosco, a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como quem desce a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos tudo uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho deles, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então, ele está dando o primeiro conselho para o filho dele: olha, esse perfil de gente que vai fazer coisas erradas, ilícitas para ganhar o dinheiro fácil, foge dessas pessoas, né? Afasta delas, fica longe. Não é com qualquer pessoa que você convive, não é todo tipo de amizade que você aceita, não é, qualquer convite para negócios que você também faz parceria. Se é algo ilícito, foge disso, fique longe. Então, esse pai vai mostrando o caráter dele, né? Através desses conselhos. Influências ruins, ele diz: olha, para se afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, do que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da mocidade, se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então aqui ele está falando essas influências, essas pessoas que vão ter um estilo de vida extremamente corrompido, comprometido com o pecado, vão ser arrastados pelo pecado que buscam. Não fica com essa gente, não anda com eles, não segue o caminho deles. Né? Gente que não guarda aliança, gente que não honra o seu Deus, gente que não honra o seu casamento, não fica com essas pessoas. Esse é o padrão, é o coração desse pai. E aí ele vai ensinar para o filho: olha, sabe qual é o segredo? Contentamento, gratidão pelo que Deus te deu. Então ele diz: beba água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas, os ribeiros das águas, seja para ti só, e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejam atraídos perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto aos ímpios, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso de sua loucura se perderá. Olha que terrível. Não houve contentamento, e aquilo arrastou, né, o pecador, o homem ímpio, para a morte. E aqui, mais uma vez, esse pai dá esse conselho ao filho: seja grato, esteja satisfeito com o que Deus te deu, e você não correrá o risco de entrar nesses lugares. Então, o perigo do jovem estar aberto a todas as propostas, né? É essa idade onde ele acha que ele é muito esperto, que ele não vai cair em armadilhas, que ele não vai ser influenciado. Então, ele não quer ser o careta, ele quer aceitar tudo que vem de novo, de diferente,
Mas aí é que está o perigo. Então, a imoralidade, ela se manifesta de forma sutil. São palavras amáveis, é um comportamento sedutor, são chamas da paixões, são falsas expectativas, né? E os rabinos, eles entendem que Provérbios não aponta somente para o adultério, adultério físico, né? E moral aqui, mas sim o espiritual. É aquela pessoa, aquele estudante de teologia que vai sutilmente sendo seduzido, né, pelo canto da sereia, a promessa de uma teologia mais justa do que o evangelho que é anunciado há 2000 anos, que é da centralidade do pobre, que é o evangelho que consegue ser mais justo do que o próprio Deus, o evangelho que consegue enxergar um Deus que é impossível para esse Deus trazer juízo sobre qualquer circunstância. É um Deus universalista que jamais vai enviar alguém para o inferno. Então, o coração desse ingênuo, desse jovem tão inexperiente, está aberto para tantas coisas e ele começa sutilmente sendo seduzido e arrastado para isso que ele acha que é tão brilhante, né? Então, as ideologias, os argumentos contrários à palavra de Deus e aos seus princípios vão paulatinamente ganhando espaço em nosso coração. Quando nos dermos conta, já teremos negociado os valores que norteiam nossa fé e, principalmente, teremos abandonado a aliança com o Senhor. Então, olha só o que Provérbios nos alerta, né? Provérbios nos alerta a guardarmos no nosso coração de todo discurso sedutor. E principalmente quando ele vem tentar arrancar, né, todos os fundamentos do evangelho do nosso coração. Tenta nos ludibriar, nos iludir com argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E esse é o grande perigo. Então, esse pai ensinando seu filho diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então o pai aqui, esse homem fiel, esse chefe da casa, ensina ao seu filho, né? Você precisa ser dependente de Deus. Você precisa ter cuidado com essa inteligência e esse raciocínio humano sem Deus. E você também precisa entender que quanto mais você conhecer a Deus, mais vai ficar claro diante de você a vontade dele para você. Então, nós trilhamos essa jornada até aqui, esses últimos dois personagens, né? Que é o imoral, que é aquele que despreza a aliança, que não tem os padrões, os princípios do reino como norteadores das suas ações, das suas escolhas, da sua conduta. E nós temos esse pai, esse marido, esse conselheiro, esse gestor da família, que tem a aliança com Deus como o firme fundamento, aquilo que norteia a sua vida, aquilo que vai desencadear o seu papel como marido, como pai e como chefe da casa. Esse homem, ele preza pela aliança, ele preza pelos princípios que regem, né, a sua vida, a sua jornada com Deus, pelos limites, pelo certo e errado, pelas escolhas corretas. Ele entende que na vida tem consequências cada uma das nossas decisões. Ele alerta o seu filho sobre os perigos de influências, amizades, das ilusões, das ideologias, dos encantamentos passageiros dessa terra. E fica para nós essa lição: quanto nós estamos realmente protegidos das seduções desse tempo, o quanto nós temos tido a aliança como algo inviolável, inegociável nas nossas vidas. Não só a aliança com Deus, mas também nos relacionamentos. A aliança que nós temos com pessoas que são alicerces na nossa vida, na nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude a manifestarmos a sabedoria, sendo pessoas que são realmente íntegras e que jamais se corrompem com o discurso desse tempo, o relativismo moral e com toda a amoralidade que esse mundo está mergulhado nesse tempo. Que Deus abençoe você, que seu coração seja transbordante de sabedoria, porque a sabedoria convida, venha para a mesa.